Queridos, eu gostaria de agradecer a Deus e a nossa liderança por nos confiar a oportunidade de compartilhar o que Deus tem colocado no nosso coração. Deixa eu falar algo para você. Nós estamos em um momento onde precisamos gerar, nesse tempo que nós estamos vivenciando, uma dependência muito intensa de Deus em nossas vidas. Amém? Por quê? Amém, querido? Por quê? Porque tudo está sendo direcionado para um cumprimento da palavra. E quanto mais eu dependo de Deus, significa que eu estou mais próximo do Senhor. Quanto mais próximo de Deus, mais Ele vê em mim, em você, uma dependência de estar na presença dEle e uma dependência literal do Senhor na minha vida. Eu preciso de Deus para tudo. Eu preciso do Senhor em todas as áreas, em todas as esferas da minha vida, eu preciso do Senhor. E o tema dessa palavra é exatamente esse: vivendo na presença, vivendo na dependência de Deus. Irmão, mas como é que eu faço? O que eu devo demonstrar, apresentar? Qual é a característica de um homem ou de uma mulher que vive numa dependência do Senhor? Nós não estamos falando aqui de uma atitude que não demonstre uma proatividade, que não demonstre uma ação favorável à sua própria vida. A dependência de Deus, ela vai gerar em você a ação. A dependência de Deus vai gerar em você a atitude, eu até diria a sabedoria, a inteligência, a revelação, a estratégia, a graça, o discernimento para que você obtenha e receba o melhor de Deus na sua vida. Amém? É essa atitude que Deus espera de nós. Em primeiro lugar, essa aproximação, essa intimidade. Isso vai gerar em mim, no meu coração, uma total dependência do Senhor. Eu queria, como base dessa palavra, um texto bem conhecido, está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. É um trecho bem pequeno, mas ele fala muita coisa. Diz assim: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Diga, todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Em outras traduções também fala: confie no Senhor. Gere dentro do seu coração uma expectativa, uma confiança intensa naquilo que você pretende receber da parte de Deus. Eu ouvi uma ministração de um pastor que falava assim, que no céu, na verdade, a palavra nos garante isso, que as bênçãos, elas estão nas regiões celestiais. Eu amei uma palavra que o pastor Valdo deu aqui no hotel, que falava sobre as bênçãos, elas já estão nas regiões celestiais. Nós só precisamos ser o canal para que essas bênçãos se realizem, se concretizem na nossa vida. Agora, que tipo de atitude eu devo demonstrar para que Deus veja em mim, não só o desejo, mas eu ser merecedor dessa graça? Ele precisa ver em mim, em nós, uma atitude que viabilize essa ação de Deus em nosso favor. E aqui está um dos segredos: reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Confiar que Ele é Deus em todas as esferas da nossa vida. Seja no âmbito familiar, seja no âmbito financeiro, no âmbito profissional, na saúde, no ministério, nossa vida espiritual. Nós vamos precisar de Deus. Eu acredito assim, que quanto mais nós geramos uma expectativa de dependência do Senhor, mais Ele opera, porque Ele conhece o nosso coração. A motivação do nosso coração vai estar voltada para isso. Tem uma frase que eu achei muito linda: uma pessoa que não consegue vivenciar a importância, olha só, de depender totalmente de Deus, nunca experimentará o tudo de Deus. O que é o tudo de Deus aqui? Nós sempre vamos querer o tudo de Deus, aquilo que Deus tem de melhor para realizar nas nossas vidas. Mas ele fala assim nessa frase interessante: uma pessoa que não consegue vivenciar a importância de depender totalmente do Senhor. Tem uma frase de um teólogo calvinista, o nome dele é Jonathan Edwards. Eu pesquisei, vira desse cara, ele fala assim: quanto mais alguém se preocupa
com o depender da graça e de poder de Deus, maior a ocasião de perceber esse poder e essa graça. Eu vou repetir. Quanto mais alguém se preocupa com o depender da graça de Deus, maior a ocasião, as oportunidades, os momentos de perceber, de observar, de sentir essa graça e esse poder na nossa vida. Você percebe bem que isso é gerado no nosso coração. Isso é gerado no nosso ser, no nosso íntimo, né? Acredito que isso é no nosso espírito que é gerada essa fé, essa intimidade, essa alegria, esse contentamento. Que momento delicioso de adoração na presença de Deus, amém? A propósito, parabéns para o Ministério de Louvor. Nós estamos aqui exatamente para isso, para juntos canalizar a presença de Deus, invocar o nome do Senhor. E acredite, nós estamos num ambiente de milagre. Quem quer milagre aí? Aproveite esse momento, sabe, que nós estamos num ambiente onde a manifestação de Deus é propícia. E ora, e glorifique, e agradece, faça as suas petições, mas não deixe de exaltar o nome do Senhor. Amém, querido? Veja bem, visualiza um bebê, tipo recém-nascido. Visualiza um bebê tipo recém-nascido. Imagina quão dependente é esse bebê. Inclusive Jesus até falou, né? Deixe que venha a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Eu acredito que não só por conta da pureza, da inocência, das atitudes, né, da santidade, mas também da dependência que aquela criança precisa e tem da parte do Senhor, de Jesus. Como criança, nós precisamos ser como criança, mas nesse sentido, de depender totalmente de Deus. E Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Diz a palavra que Deus conhece nossas vidas por inteiro e sabe exatamente qual é a nossa principal necessidade. E Ele supre em Cristo Jesus a minha e a sua necessidade. Agora, o que significa depender do Senhor? O que significa ficar na dependência de Deus? O que isso quer dizer, na verdade? Que tipo de atitude eu preciso gerar em meu coração para que Deus veja que há uma dependência no meu coração? Eu enumerei algumas coisas, claro que se nós fôssemos buscar aqui, nós íamos encontrar inúmeros versículos que falam dessa total dependência de Deus em nossas vidas. Mas em Isaías, capítulo 41, versículo 13, foi o texto que Deus falou comigo no meu coração, que diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Deus está sendo muito claro e objetivo com relação à atitude dele a nós, ao amor, ao apoio, ao incentivo, à ação, ao fluir, à manifestação. Deus está mostrando através desse texto que nós podemos contar com Ele. Ele fala no começo aqui, porque eu, o Senhor, o teu Deus. Nós precisamos ter o nosso Senhor como o nosso íntimo, particular e absoluto Deus, para que essa ação, para que esse versículo seja inserido na minha vida de fato e de verdade. Senão, pelo contrário, Deus não vai agir dessa forma, Ele precisa ser prioridade. Tem texto da palavra de Deus que fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então nós precisamos ter o Senhor como nosso Deus. Ele tem que ser o nosso Senhor. E o significado dessa palavra Senhor é ser o meu dono. Ele precisa ser o meu dono. O meu Deus, o meu Pai, o meu Jeová, o meu Senhor. Quando Ele vê isso em mim, no meu coração, no seu coração, Ele fala, esse é meu filho. Eu quero ajudar. Esse eu confio. Esse eu estou vendo que o coração dele está em mim, voltado para mim. Eu sou prioridade da vida dele. Amém, querido? Deus age dessa forma. Tem texto na palavra que fala assim, uns confiam em carros, outros confiam na força da sua mão, né, do seu braço, outros confiam em cavalos, mas o texto em seguida fala, mas eu confio no Senhor. O meu coração, o seu coração está voltado nessa direção, nesse objetivo? A nossa fé, a nossa confiança, nosso objetivo total estão nele, para ele, por ele, são todas as coisas. O tema
da nossa igreja, da Paz Church nível internacional, são famílias alicerçadas. Onde? Na rocha, no Senhor. E de que forma nós podemos demonstrar que a nossa família, a nossa casa, o meu coração está alicerçado, está baseado, está afincado, soldado na rocha? Eu demonstrando a Ele uma total dependência. Às vezes nós temos uma mania de, principalmente no começo do ano, fazer aqueles projetos, aqueles alvos, né? Júnior, e casa, carro, isso, aquilo outro, emprego, finança, saúde, pá. Assina, Deus, por favor. Nós fazemos o projeto e fala, Senhor, agora assina, é contigo. Eu acho que nós fizemos o que, Senhor? Amém. A minha família. O que mais, Deus? O reino. O que mais, Espírito Santo? A tua casa, que sou eu, o templo do Espírito. O que mais, Deus? Em cima daquilo que Deus fala para você, aí você fala, Senhor, eu assino embaixo. Porque é o Senhor que tem o melhor para mim. Não eu que sei que eu tenho o melhor para a minha vida, mas o Senhor. Então, ainda que eu tenha habilidades, ainda que eu tenha méritos, ainda que eu tenha conhecimento, hoje conhecimento é tudo, né? Conhecimento é tudo. Ainda que eu tenha um perfil de intelectual, um perfil de palco, um perfil de púlpito, se eu não dependo de Deus, vou atrair a glória para mim. Se eu não demonstro a atitude de depender de Deus, eu vou naturalmente, às vezes até involuntariamente, atrair a glória para mim. Eu tenho os méritos daquilo que eu fiz. Eu consegui. Eu corri atrás. Eu paguei um preço, eu me esforcei. Paguei 5 anos de faculdade, então eu mereço um bom emprego. Né, Elvis? Eu mereço? E onde está Deus nessa história? Cadê a dependência de Deus? Onde Deus viu em você, em algum momento que você gerou uma dependência de que todas as realizações foram Ele, exclusivamente que realizou. Para pensar. Às vezes somos irreverentes, às vezes somos desobedientes, insensíveis, e achamos que estamos servindo a Deus somente por vir no culto dia de domingo. Servimos a Deus até dando um copo de água para a esposa, para os filhos. Servimos a Deus até como dando proteção à nossa família, quando levamos o alimento para o nosso irmão, para o nosso vizinho, quando oramos pela nossa família, pelo próximo. Servimos a Deus até como damos um abraço àqueles que precisam. Servir a Deus. Dependendo de Deus, nós vamos ter assumir o papel de servos. Dependendo de Deus, vamos assumir um papel de mordomos, papel de filhos, para que Ele exerça o papel de pai. Número 2, confiar o que significa confiar na dependência de Deus? É confiar unicamente no Senhor. Se você puder, abra a sua Bíblia, para o livro de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus foi muito enfático quando ele falou sobre isso. Ele disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. Esse vai dar fruto, é um fato. Pois sem mim, nada podeis fazer. Deus está vendo isso em mim, em você? No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, nossa profissão. Há um tempo atrás, eu acreditava em algumas superstições. Acredita? Não tinha o conhecimento, a maturidade. Eu acreditava muito em superstições, que às vezes era uma questão de sorte. De fato, a palavra de Deus fala que o Senhor libera sobre nós sorte de bênção. Mas é sorte de bênção, não é sorte esporádica, Deus, Ele traz uma sorte específica para abençoar, para trazer alegria, felicidade e concretização. Mas existem inúmeras superstições que nos levam a não acreditar tanto em Deus, e sim na superstição. Para pensar. E às vezes criamos e fazemos dessas superstições tabus. E isso nada mais é do que engano, nada mais é do que mentira, sofisma, porque
O meu coração precisa estar no Senhor, não só em alguns momentos, mas em todo momento. Em todos os momentos, eu tenho aprendido diariamente estar na presença de Deus, juntamente com a minha família. É fácil, nem todo tempo você está com desejo de orar, mas é tão necessário, é tão importante, é tão exclusivo para Deus quando nós nos colocamos na presença dEle. Número 3, que significa depender de Deus, é confiar que o Espírito Santo nos transforma. É confiar que o Espírito Santo, até porque a palavra fala que é o Espírito de Deus que nos convence do erro. É confiar que o Espírito Santo nos transforma. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Muito forte. Para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Como é que está a minha e a sua luz? Nós estamos brilhando de fato onde quer que nós estejamos? Conversando com uma família esses dias, nós precisamos a cada dia, ser luz para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os que estão próximos de nós, que talvez não conheçam a verdade, E eu estou aprendendo a fazer isso. Estou crescendo nessa área, a ser luz onde quer que eu vá. A palavra me pede que eu seja luz. Na verdade, eu sou luz. Se às vezes eu não estou sendo, não é porque é desobediência, mas é bem que eu já sou luz. Cadê as luzes daqui? Olha um monte de luzes brilhando, reluzentes aqui. Todos nós brilhamos. Aí ele fala aqui, diante dos homens. A gente não precisa brilhar diante de Deus. Ninguém precisa brilhar dentro da igreja. Nós precisamos brilhar onde? Lá onde há escuridão. É onde não tem nada de luz, que precisa de clareza, precisa de luz, precisa de, que todos vejam quem é você e o que é você. Depender de Deus significa confiar no cuidado de Deus, a proteção de Deus. Eu confesso, querido, eu estou aqui há 10 meses em Campinas. E eu confesso que nos primeiros meses, eu fiquei um pouquinho aflito, por assim dizer. Confesso. Mas Deus, a cada dia Ele me traz segurança de que eu estou, ou nós estamos no lugar certo. No tempo certo. Na hora certa. Porque Deus nunca erra. As decisões que são tomadas diante de uma direção dEle, Ele nunca erra. Uma vez eu falei para um casal que queria separar, E eles queriam ouvir de nossa boca que precisavam separar, porque o relacionamento estava muito desgastado e era sofrimento de ambas as partes, e não conseguiu se entender, não tinha entendimento, comunicação, e havia muita agressão, às vezes verbal, às vezes físicas. Eles queriam ouvir de nós: não, precisamos separar. Você está vendo, pastor, não tem como a gente continuar. Aí eu fiz a seguinte pergunta: diante do altar, meu irmão e minha irmã, você falou sim. Talvez você tenha, por um momento, passado na sua cabeça que você errou de par, errou de pessoa, errou de cônjuge. E talvez o seu marido, precipitadamente, o fato é que hoje vocês estão juntos. Eu não acredito em destino, eu acredito em união de propósito. Eu falei para eles: e Deus? Você acha que Deus errou? Quando permitiu essa união, esse casamento, esse matrimônio, esse enlace matrimonial na vida de vocês? Você acha que Deus simplesmente, não era isso que era para ter feito, não era com essa aqui, era com essa aqui, separa, bota outra no pedaço? Deus nunca erra. Nossas atitudes fazem Deus mudar o plano, mas Ele mesmo assim cria um plano paralelo. Mesmo assim, Ele cria um subterfúgio, um segundo plano, sempre com o objetivo de nos abençoar, por misericórdia, porque às vezes não merecemos. Mas que Ele está cuidando, está cuidando. 1 capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre Ele toda a sua
ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Isso me dá conforto. Eu fiz sim a decisão certa. Eu fiz sim a decisão certa. Eu estou no lugar certo sim. Valeu a pena dizer o sim para minha esposa, para minha igreja, para minha liderança, para o Senhor Jesus. Valeu a pena. Ele está cuidando de mim. Eu tenho que gerar isso no meu coração. E Ele precisa ver isso. E olha, de coração, viu? É algo de coração, não é superficial não é só capa não. Ele precisa ver uma veracidade nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas palavras. O salmista diz assim, Salmos 3:5, eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Ainda em Salmo capítulo 37, versículo 18, diz assim, Senhor cuida da vida dos íntegros, cadê os íntegros? E a herança deles permanecerá. Já era, é sua, é herança sua. Estamos imunizados da herança, estamos cheios da herança. Nada nos tomará a herança, nada nos tirará a herança, nada removerá da minha vida a herança, porque ela permanecerá. Para quem? O Senhor cuida da vida dos íntegros. Quando me aproximo de Deus, Deus gera no meu coração uma dependência dEle, me torno justo, me torno generoso, me torno íntegro. Portanto, eu sou merecedor e ninguém toma a minha herança, porque eu tomo posse. As minhas atitudes demonstram isso, minhas ações demonstram isso. E continua dizendo, a herança deles permanecerá para sempre, e em tempo da adversidade não ficarão decepcionados, em dia de fome desfrutarão fartura. É promessa, querido. Você percebe que a promessa ela está atrelada ao princípio. E quando nós inserimos o princípio executado na nossa vida, a promessa ela vem a reboque. É questão de tempo, mas vem, quantos creem? A promessa vem, a promessa nunca fica, Deus nunca esquece. Princípio, promessa. Diga assim, princípio, promessa. De novo, princípio, promessa. Deus sempre vem trazendo o princípio para que a promessa se cumpra. Todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Mas demonstrar dependência também é confiar plenamente no plano perfeito do Senhor. Quando a gente fala assim para alguém, né, César, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto de felicidade na sua vida, cara. Deus tem uma estratégia de bênção para você. Essa não é a vida que você quer. Sempre sai da nossa boca isso. Mas será que nós estamos acreditando tanto nesse plano perfeito de Deus? Se o plano é de Deus, ele não é falho. Se o plano de Deus, é perfeito, é maravilhoso, é esplêndido, é extraordinário, é fantástico, é gigantesco. Deus não vai perder tempo com um plano pequeno. Se Deus é um Deus de grandeza, logo, portanto, todavia, os planos de Deus para nossas vidas também são grandes, são plenos, são perfeitos, são maravilhosos. Talvez a gente não visualize da forma que Deus vê, mas que são maravilhosos, são. Né? Para pensar quantas vezes você respirou e inspirou hoje, o dia todo, até agora. Plano de vida, fôlego de vida. O ar que precisamos. Deus criou, perdão, aplauda Jesus aí, querido. Deus criou o elemento que mais precisamos para sobreviver em fartura no planeta, que é o ar. Você parou para pensar nisso? Júnior, você só tem 200 quilos de ar para a sua vida, você administra, na hora que acabar já era. César, você tem 300 quilos de ar, acabou isso aqui, então assim, não desperdiça, né? Porque
Nesse período de pandemia, o que foi vendido de oxigênio não foi brincadeira não, e caro, caro. Nós temos oxigênio para a vida inteira, sem pagar um centavo. Amém? Obrigado, pastora, porque a senhora entendeu esse plano perfeito. Aplauda Jesus. Se bem que tem alguns países que não tem tanta água, né? Mas, irmão, o que nós precisamos para sobreviver, água é vida. Inclusive, quando você está com um organismo que está com sede, já está atrasado, viu? É porque já está faltando água no seu organismo. O certo não é ficar com sede, é tomar a água, é suprir isso sem que o organismo peça. Isso é uma lei dentro da ciência. Precisa tomar água ainda que não tenha sede. A pastora aproveitou para tomar. Mas o segundo elemento que Deus criou na terra, que precisamos tanto para ter vida, foi água. Apesar de que compramos água, mas tem água em abundância. Pelo menos na nossa região, água doce tem muito, né, Rosa? Não falta. São rios tamanho de mares, de tanta água doce, água potável. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil está embaixo, no subterrâneo, tem o maior lençol de água potável do mundo. Do mundo. É o lençol chamado, já foi batizado de aquífero alter do chão. Dá uma pesquisada lá outra hora. Olha aí, Henrique. É o gigantesco. Por que o mundo está de olho no Brasil? Tem países que a água é caríssima. E nós temos em abundância. Plano perfeito. Plano perfeito. Deus não erra. Deus faz as coisas corretas e maravilhosas. Nós precisamos reconhecer. Obrigado porque tem água na minha geladeira, Senhor. Obrigado porque quando eu estou com sede eu tenho água para tomar, Jesus. Obrigado. Plano perfeito. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Lá no comecinho. Gênesis 1, capítulo 1 e 2. Deus demonstra esse plano perfeito logo no início da palavra. Deve estar no telão? Diz assim: no princípio Deus criou todas as coisas, né? Criou os céus e a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Para pensar que nós éramos que nem a terra, quando não tínhamos Jesus. Éramos sem forma e vazios. Éramos secos. Éramos uma criatura. Cadê os filhos? Hoje somos filhos, gerados pelo Senhor. Então, se eu não acreditar e confiar plenamente no plano perfeito de Deus, eu vou criar dúvida de que o Espírito Santo me completou, de que antes eu era seco e vazio. Eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar nesse plano de Deus, eu tenho que confiar nessa perfeição de Deus, quando Ele me deu a oportunidade de conhecer Jesus. Quando Ele fala que a terra era sem forma e vazia, de fato o Espírito Santo trouxe uma nova cara. O Espírito Santo trouxe uma nova roupagem, uma nova aparência, uma nova característica no planeta. Depois que o Espírito Santo, ele fala assim, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O Espírito Santo teve que se manifestar. Foi a presença do Espírito Santo de Deus que fez toda a diferença na minha e na sua vida também. Quanto mais eu acredito, quanto mais eu creio, quanto mais eu confio, quanto mais eu tenho convicção de que o Espírito Santo está dentro de mim, mais Ele faz a obra, mais Ele me preenche, menos seco eu sou, mais cheio de Deus eu sou. Sabe, querido, se nós não tivermos uma atitude, ou atitudes que geram dentro do nosso coração, um desejo ardente de demonstrar a Ele uma dependência do Senhor, vamos atrair a glória para nós. Quando eu fiz a ilustração de uma criança, eu até ia pegar uma foto de uma criança e jogar no telão aqui, mas você consegue visualizar. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma criança que se espocava de rir. Um bebezinho, aquela risadazinha gostosa, que você se contagia com aquela risada tão doce, tão empolgante, que do nada você começa a rir também, de
tão engraçado, de tão fofo, de tão incrível que é aquilo, mas tão dependente também, né? Um bebê precisa de alguém para tudo, simplesmente para tudo. Vamos gerar no nosso coração um coração de bebê, uma atitude de criança na presença de Deus e demonstrar para ele: ô meu filho, eu estou vendo que você precisa de mim, eu estou vendo que você precisa do meu afago, do meu amor, do meu carinho, do meu cuidado. Deus, querido, nos aperfeiçoa exatamente no momento em que estamos fracos. A palavra que promete isso. E quando nós somos fracos, é que nós somos olhados pelo Senhor. Quando Jesus disse bem assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu como? Se Deus é Deus, não, Jesus falou isso. Ele sentiu dor, ele sabe o que é dor, ele sangrou, ele suou, ele foi humilhado, cuspido, ele foi morto, crucificado. Então ele sabe as dores que nós seres humanos sentimos. Mas ele fala: ele sabe que nós temos limitações. Nossas forças têm limitações. E aí ele vem com a promessa: mas eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te tomo pela mão e te ajudo, te sustento. É promessa. Eu preciso colocar o meu coração voltado para isso, desenvolvendo minhas atividades, mas confiando, trabalhando, mostrando ao Senhor que eu não sou preguiçoso, eu sou proativo, eu tenho determinação, tenho convicção, mas dependendo dEle, não esquecendo que é Ele que me dá força. A palavra fala que é o Senhor que nos dá força para adquirir riquezas, é Ele. Pastor Valdo sempre fala isso: não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele, tudo a ver com o Senhor. Eu sou só uma areia nesse imenso deserto, mas faço parte de um projeto, faço parte de um plano perfeito, tanto que nós estamos aqui. A propósito, parabéns pela sua presença aqui nesse culto abençoado. Nesse momento, juntos, estamos adquirindo fé. A palavra fala que é ouvindo a palavra que nós adquirimos fé. Mas nesse momento também nós estamos declarando e falando: Senhor, nós precisamos do Senhor, vamos congregar. Nós dependemos de Ti, vamos cultuar, vamos ouvir a palavra, vamos orar, vamos pagar um preço, vamos ter um devocional, vamos estar na Tua presença, porque eu dependo. Você está demonstrando a Deus que depende através do seu comprometimento, através das suas ações, através da sua atitude para com Ele, para com o reino, para com a obra. Hoje eu estava conversando com meu filho, eu sempre converso com meus filhos e vejo como é que está batendo o coração deles com relação à obra, com relação à igreja, às coisas de Deus. Está tudo bem, meu filho? Tá, pai. Você está gostando daquilo que você está fazendo? Ah, estou gostando muito. Ai, que legal. Eu preciso ver como é que está batendo o coração do meu filho, se está gerando nele uma dependência de Deus, em saber que Ele está na história, Ele está no caminho, Ele está no meio do negócio. É Ele, não sou eu. Uma vez eu deitei com ele na cama e fiquei deitado assim com ele. Aí ele olhou para mim, eu olhei para ele, aqueles bargo grande, os olhos fitados em mim. Eu falei para ele: filho, você sabia que você é um escolhido do Senhor? Ele arregalou os olhos, aí começou a lagrimar. Sério, pai? Eu falei: sério? Você é um escolhido do Senhor, meu filho. Que privilégio. Vem cá, me dá um abraço. Aí ele apertou-se, transmitindo uma dependência de que ele foi escolhido, eles são escolhidos por Deus para um propósito, gerando no coração dele uma dependência de que a manifestação do plano perfeito, do projeto de Deus, do propósito do Senhor vai se concretizar na vida deles. E se eu não repassar isso para a minha descendência, quem vai passar? O mundo, a sociedade, a escola, é meu papel. Então nós fazemos de tudo para que gere no coração dele uma dependência deles, né? Até para uma aprovação no final do ano, até para um bom emprego futuro, uma empresa, um negócio, uma esposa, um marido.
É Ele que vai. Nós temos que gerar essa dependência no Senhor. Amém, querido? Deus espera de nós corações sedentos e totalmente dependentes do Senhor. Hoje, na realidade que estamos vivendo, de tantas ideologias, tantas mentiras e sofismas, nós somos, é perigoso sermos vulneráveis a acreditar que há um sistema que governa, que há um homem ou meia dúzia de pessoas que estão no controle de tudo. E a gente liga a televisão, coloca um balde, enche de sangue até o final do dia. Você vê aquelas notícias, a minha mãe teve até depressão de tanta notícia ruim. Nós não dependemos da sociedade, nós não dependemos do governo, nós dependemos do Senhor. É do Senhor que vem a nossa força. Davi falou, salmista, de onde virá o meu socorro, César? É o Espírito de Deus que colocou no coração dele, meu socorro virá do Senhor. Temos que declarar isso todo dia, profetizando, declarando, abrindo nossa boca, proferindo, declarando, acreditando, confiando. Eu dependo de Ti. Essa adoração não foi por acaso. Quantos precisam de Deus, hein? Nós precisamos de Deus para tudo na nossa vida, em todas as esferas. Eu queria convidar aqui o Ministério de Louvor. E eu quero gerar, querido, a proposta de Deus nesse culto é trazer ardentemente um desejo de se tornar dependente do Senhor. Mas então, já que é para depender de Deus, eu vou deitar numa rede, numa cama, e eu vou ficar dependendo de Deus somente. Aí eu pego o controle da televisão, do ar-condicionado, do ventilador, que agora a Alexa faz tudo, Só veio para facilitar muita coisa, Mas é bom. O que maltrata é a motivação do coração, mas a evolução, a tecnologia é boa. Você quer acreditar, você quer ver como é que eu acredito tanto que dependemos de Deus. Você pode colocar uma coisa aqui no telão? Você se identifica com alguma dessas famílias? Depender de Deus é acreditar que Deus tem projetos maravilhosos para essas famílias aqui. Depender de Deus é acreditar que Deus está levantando uma geração de vencedores nessa cidade. Depender de Deus é acreditar que nós vamos levantar uma parte de excelência nesse lugar. Que Deus vai levantar grandes empresários, advogados, médicos, pessoas bem-sucedidas, profissionais liberais, mas homens e mulheres de Deus estão aqui, Fique de pé. Eu quero te convidar. Se você puder, feche seus olhos.